mais uma edição do Vozes da Zona Sul. Muito boa noite, ouvintes da Pelotense, nesse Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro. E a gente está por aqui para trazer mais um Vozes, sempre com muitas histórias, mas principalmente com muita música. Toda sexta-feira na 99.5 e também quem está acompanhando no nosso YouTube já está vendo que eu estou muito bem acompanhada de uma dupla e que a partir de agora, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Anne Vitória e do Denner Cauã, que tá aqui junto, que vai bater um papo, vai fazer um som também, mas principalmente deixar essa sexta-feira de carnaval animada, né? Pra quem tá indo pra bloquinho ou pra quem vai descansar, a Pelotense vai fazer a trilha sonora pra você. Eu sou a Carol Greziadei, então vamos juntos em mais um Vozes aqui na Pelotense. Anne Vitória e Denner Cauã, muito obrigada por estarem aqui nessa sexta-feira para conversar com os ouvintes da Pelotense. A gente que agradece. Antes de mais nada, né, a gente não pode deixar de dizer a felicidade que a gente ficou de ter recebido o convite. E é um prazer, né? É muito importante ter esse reconhecimento. Para nós artistas é fundamental. E a gente está feliz demais de estar aqui. Vamos pra cima. Prazer, Carol, da mesma forma. E vamos trocar essa ideia e acho que vai ser muito legal. Tenho certeza que vai. Pelo pouco que eu já vi dos dois nas redes sociais, em especial no Instagram da Anne, que você já pode seguir, inclusive, que é @AnneVitória com 2 N's, Ana Vitória _. E ela se define como cantora, bailarina, educação física da Federal e também com o Denner, que eles são, além de na música, também são um casal, que é muito bacana também. Acho que isso faz muita diferença no trabalho, né? Nessa parceria dupla aí de vocês, literalmente. Com certeza. Ajuda bastante. Isso faz com que nós consigamos nos entender como artistas também, tendo essa relação mais próxima. E nós nos conhecemos na faculdade e ambos fazemos educação física, né? Então foi um lugar que a gente pôde se aproximar mais, pôde se conhecer, e a música foi um dos pontos iniciais para que a gente conseguisse iniciar esse contato, né? E tá sendo muito legal. Olha que legal, já tem bastante história por aí. Então, vamos começar pela Anne, porque, né, educação física, bailarina, ou seja, cantora. Tem muita arte aí na tua vida, desde sempre, Anne, porque eu vi também que tu tens 20 anos? 20 anos, 20 aninhos. Desde muito pequena, isso aí tudo já esteve na tua vida desde sempre? A música, ela vem de família, toda a família, por parte de mãe, é composta de músicos, né? Meus tios todos cantam ou compõem, e desde sempre eu tive aquele incentivo da minha mãe. Faz 2 anos, vão fazer 2 anos que a minha mãe faleceu. Mas ela que caminhou comigo até o fim da vida dela, me incentivando. Eu passei, acho que, uns 17 anos desacreditando de que era possível. Eu não gostava, eu dizia que não gostava, mas ela sempre me disse assim, que a cada apresentação, ensaio que eu saía, eu voltava com aquele brilho nos olhos. Então ela mesmo enxergava uma coisa que eu nem sabia que tinha. Então, eu com 10 anos, ela me colocou em escola de música e a partir daí fiz diversas apresentações. Conheci uma pessoa que me ajudou muito, que é a Ju Vargas, e ela me deu algumas aulas de canto e a gente fez diversas coisas juntos. Eu tive uma banda, tive de pop e MPB com algumas meninas, sou filha de nordestinos, então eu tive também um projeto de forró, que cantou em alguns eventos aqui da cidade. E também depois, com 17 anos, foi aí que veio a mudança de chave, porque eu comecei no carnaval aqui da cidade. Eu fui intérprete durante 2 anos, intérprete mais nova do Carnaval de Pelotas, naqueles anos que eu participei. E ali sim, acho que eu me considerei artista, cantora, né? E aí eu passei aqueles 2 anos, no final de 2024, né, no início, na verdade, e que o carnaval fora de época terminou em abril. Em maio a minha mãe faleceu e a gente já vinha pensando, eu também tinha recém-me-formado, que depois que eu me formasse eu ia ter que realmente buscar, por já ter feito várias coisas não tinha nada solo ainda, né? E aí eu ia buscar. E aí
foi quando minha mãe se foi, e aí eu fiquei, assim, perdida, mas com aquela garra, com aquela força, vontade de honrar, né? Tudo que ela caminhou comigo, tudo que ela fez por mim. E aí o carnaval me levou pro pagode. Foi aí que eu conheci muita gente e conheci o Bruninho, né? Inclusive, vou até mandar um abraço, não podemos deixar, ele nos ajuda muito, hoje eu e o Denner. E ele me deu muitas oportunidades no pagode dele e muitas oportunidades de conhecer muita gente. Ele me apresentou muita gente. Eu não sabia o que fazer para começar, não sabia o que fazer, como eu ia entrar no mercado, que é muito difícil, e definir um estilo, que linha que eu ia seguir, né? Porque eu já tinha feito diversas coisas, mas seguindo o roteiro dos outros, né? Então eu não tinha nada meu. E aí ele me ajudou, preciso de um audiovisual, preciso de fotos, e ele me apresentou pessoas, preciso de alguém que me produza. Ele me ajudou também, né? Tive contato com diversas pessoas, fiz diversas participações no pagode, né? E aí, banda é uma coisa muito complicada, né? Para te montar um projeto é uma coisa muito que requer aquele contato com diversas pessoas. E aí ele me disse, não, quem sabe tu não começa no voz e violão? Volta tudo, vai pro voz e violão, que muita gente começa assim. E a ideia da minha mãe mesmo, assim, depois que eu me formasse, ia ser tentar no voz e violão. Eu tocando, Anne, eu que tive poucas aulas de canto nessa minha caminhada toda. Na realidade, eu mais me apresentei do que tive de fato, né, a parte de teoria. E aí eu comecei a tocar violão, tive algumas aulas com a Ju, ela que me deu os acordes iniciais ali, e o resto eu fui pegando por mim, né? Então dou uma arranhada, mas aí quando ela se foi, eu disse, não, vou tentar outra coisa, vou tentar no pagode, não perdida. E aí o Bruno disse assim, não, volta àquela ideia, tenta, se eu não quis tocar sozinha, eu disse que ainda não me considerava apta, não tinha tanta confiança, né? E eu disse assim, eu preciso arrumar alguém. E aí a gente foi buscando, ele me ajudou, e até que eu conheci o Denner, mas aí no início ele ainda também tinha um pouco de receio, né? O foco total na faculdade, e eu fiquei ali insistindo, e depois ele começou a acreditar de verdade comigo. E aí vem uma parte muito boa da minha história, que é esse momento que a gente começa a nossa dupla, né? A gente vem fazendo muitas coisas juntos, e aquilo do audiovisual, do material, fiz minhas fotos antes de estar com o Denner. E quando a gente começou juntos, não, vamos fazer um audiovisual de voz e violão, que foi onde veio o Acústico Session, um vídeo que a gente fez. Fizemos o áudio em estúdio, fizemos uma filmagem em um lugar aqui de Pelotas e postamos para tentar divulgar nosso trabalho, e foi a partir daí que deu aquele pontapé inicial no nossa dupla. Foi assim que a gente começou realmente a tocar aí na noite, música ao vivo, voz e violão. Acho que foi a partir daí, a gente começou a divulgar. E em menos de um mês que a gente lançou ele, a gente postou no Instagram mesmo, a gente não tinha feito um canal no YouTube, e a gente começou Estourou. E aí o pessoal começou a nos chamar. Foi muito difícil antes, quando a gente começou a tentar, a gente ia nos lugares, né, e foi no final do ano, então muita agenda já tinha sido fechada até o final do ano, foi bem complicado. Sim. E muita gente também, por a gente não estar tocando, né, não dizia, não, então vamos ver, vamos daqui um tempinho, quem sabe a gente conversa de novo. E a gente recebeu uma oportunidade, e na mesma semana a gente tocou pagode também. A gente tem essa formação com o pagode também, a gente leva percussão, e mais pra frente a gente pensa em colocar uma bateria, alguma coisa. Boa. Então a gente tem algumas ideias, a gente tem bastante coisa aí, a gente vem planejando. E
E aí a gente recebeu essa oportunidade, na semana seguinte já vieram mais 2 e assim a gente tá até esse mês sem ter aquela pausa extensa que a gente tinha, porque a gente conseguiu uma tocada e não vem parando mais. A coisa tá só evoluindo e tá aqui é com certeza um dos momentos mais importantes até agora e com certeza vai ficar na nossa história, vai ficar marcado. Ai, que bom, a gente tenho certeza disso, porque a Pelotense é um canal aí enorme, a gente tá em vídeo também para quem tá no rádio, mas o mais legal de tudo é que tu começou com a Ju, e a Ju Vargas foi uma das primeiras, se não foi a segunda, foi a terceira convidada do Voz da Zona Sul, que a gente também tava começando. A gente bateu um papo muito bacana na Fena Doce, no nosso estúdio. Então é uma pessoa também que tem uma trajetória enorme em Pelotas, e tu ter começado aí com ela, acho que já mostra muito aí da força, né, do teu potencial. E acho que várias coisas legais apareceram na tua fala, mas eu preciso perguntar como é que é a tua relação com a música, Denner. Antes da Anne chegar aí, como é que foi também? Tu sempre gostou de violão? Tu canta também ou não? Como é que é a tua história? Bom, então, eu sou de Morro Redondo, né? Não sou aqui de Pelotas. Me criei em Morro Redondo. A música ela começou lá, iniciou lá, muito cedo também. Então, com 8 anos, eu aprendi a tocar flauta. Desde muito cedo, já se identificava alguns sinais de que a música era algo que fazia parte de mim, né? Tocando as panelas da mãe, né, em casa, algo clássico. Então, com 8 anos, aprendi a tocar flauta, uma flauta de brinquedo, justamente pelas condições. Nós iniciamos com as condições que nós tínhamos, né? Mas sempre fui muito incentivado pelos meus pais. E então aprendi. Logo após fui pro violão. Aprendi a tocar violão com o professor Wilson, talvez tu conheça. É alguém que é muito importante, é uma presença muito importante lá na cidade. Já revelou vários músicos aí. Que legal. E junto com ele participei de um projeto chamado Canto e Dança do Remi, que é um programa que ele vincula ali as cidades de Morro Redondo, as escolas de Morro Redondo, a Bonfim, o Alberto Cunha, e faz com que essas crianças elas tenham a oportunidade de aprender algum tipo de instrumento, que elas possam cantar, que elas possam aprender coreografias. Então foi ali um ambiente muito, muito importante na minha vida e que me fez com que eu pudesse aprender novos instrumentos também, violão, aprendi bateria um pouco, contrabaixo, então sempre tive essa facilidade. O violão sempre teve na minha vida. Em algum momento eu acabei não acreditando que a música ela poderia ser algo que eu poderia levar junto comigo, mas nunca deixei de lado, sempre toquei, sempre tive vontade. E a Anne Vitória foi uma pessoa que apareceu e sempre acreditou nesse potencial, e ela sempre incentivou de várias formas, e então acabei me rendendo e entrando nesse projeto aí junto com ela, e a gente vai seguir junto, se Deus quiser. Com certeza, um complementa o outro. Ela arranha o violão, tu já manda super bem, e ela canta, então acho que realmente um tava precisando do outro aí pra, sim, né, com certeza. Pro som aí de fato acontecer na vida dos dois, né? Bom, o primeiro bloco, já estamos chegando aí no final. Só demos um gostinho, porque tem muito papo ainda, e claro que a gente vai ouvir então a voz da Anne e o violão do Denner aqui no Vozes da Zona Sul nessa sexta-feira de carnaval. Não saia daí que tem muito mais depois do intervalo. Diz que aguenta a bebida, tomou 2 seguidas, pena bambiou, ainda não lembrou. Vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar, cê queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, mas sua sorte não deixei, já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada, amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça,
Vozes da Zona Sul, de volta na Pelotense, nessa sexta-feira, Carnaval, começando oficialmente a folia já desde janeiro, fevereiro. Início de fevereiro, muitas cidades aí já estão fazendo as suas celebrações, mas hoje, de fato, começa. E o Vozes, claro, estamos aqui com muita música pra você, num ritmo de que não é samba de carnaval, mas que tem uma pitada. É um som, né, que bota todo mundo pra dançar, que vira, inclusive, muitos hits no carnaval. Eu tô recebendo a Anne Vitória e o Denner Cauã pra conversar um pouquinho mais com a gente. Já ouvimos um som e se você chegou agora, depois você pode acompanhar tudo no nosso YouTube, A Hora do Sul TV Rádio Pelotense. Bom, os dois já se formaram em Educação Física na Federal, estão na faculdade ainda estudando. Que semestre vocês estão? Eu tô no 4º, quase no 5º. Tá. E ele já tá Estou no... indo pro 7º. Ah, um pouquinho mais à frente, Avançado, tá avançado. Bom, eles se conheceram na faculdade e agora eu quero saber como é que a música uniu vocês, porque o Denner no violão, a Anne aí no violão, mas mais no canto. Como é que vocês se conectaram com isso? Foi numa amizade ou foi pela música mesmo que vocês se conheceram? Olha, a gente já se via lá na faculdade. Eu estou há um ano mais... ele é um ano mais avançado que eu. Então, eu era bicho. Eu recém tinha chegado na faculdade. E as minhas amigas já estavam fazendo amizade com as colegas dele, com os colegas dele. E aí a gente se aproximou, teve uma conversa. E na primeira vez que a gente conversou, teve um dia, ele sempre fala isso, que teve um dia na faculdade, antes da gente se conversar, a gente só se via, só se olhava. E aí os meus colegas também estavam perguntando assim, tu canta, eu vi que tu posta coisas. E aí eles tinham pedido pra eu cantar. E eu me lembro que o Denner tava na minha frente, assim, e ele tava de óculos, eu me lembro que ele ficou olhando. Já prestou atenção na voz dela. Né? Ah, pois é. Depois passou. E aí, quando as nossas amigas, as colegas dele com as minhas colegas, a gente teve a gente foi em um barzinho, assim, e aí ele sentou do meu lado, a gente sentou junto, e ele perguntou assim, não é tu que canta? E aí a gente começou a conversar, isso é que eu ouvi aquele dia tu cantando, e aí foi a partir daí. Então, o pretexto, o assunto inicial da o primeiro contato foi a música mesmo. Dali a gente conversou horas e depois eu já comecei a falar, olha, eu tô buscando, e ele me mostrou coisas que ele fazia. Ele compõe também, ele não fala, mas ele compõe. Vamos falar disso também. Então a minha ideia também, a gente tem bastante vontade de lançar umas coisas aí do Denner. Eu nunca me arrisquei, mas a minha família também tem muitos compositores, então quem sabe a gente não faz uma coisa juntos. Ele já tem algumas coisas bem boas por aí. E aí eu comecei a falar, olha, quem sabe a gente não faz alguns vídeos pra postar, e pensando em vídeos inicialmente, né? E quem sabe depois conseguir alguma coisa, tentar, também já falava do pagode, né? Tentar te encaixar, a gente tenta fazer algum som juntos. Eu já tocava, fazia muita coisa com o Bruninho, então os cunhados deles, né? Eles já tocavam, se eu precisasse, eu já fazia algumas coisas, Anne e banda, né? Aí tocava o Bruninho e o Júnior e o Krieger. E aí eu disse, nem falta o viola, né? Porque a pessoa que... O Bruno tem uma facilidade também, nome de ouvido, então a gente chegava, nem ensaiava, eu disse, toca essa música aqui. E ele já tocava. E o viola já é mais complicado, já tinha que ter todo um ensaio. E é difícil as pessoas iniciarem sem ter aquela garantia de que vai dar certo, né? Por isso a banda é muito complicado de começar por aí. E eu precisava de alguém que apostasse, que começasse comigo, assim, do início. E eu falei pro Denner, vamos tentar fazer alguma coisa, fazer alguns ensaios. E a gente começou postando alguma coisa, né? E acho que o primeiro vídeo que a gente postou foi no dia que a gente começou a namorar. Ai, que legal. Foi. Ele me pedia, e aí antes disso ele disse, vamos se juntar e vamos fazer. E depois ele me pediu e aí a gente postou, o pessoal gostou. E a partir daí eu disse, não, agora a gente vai fazer uma coisa séria, né? Vamos tentar. Vamos encarar de verdade. Isso. E aí veio o acústico, e a partir daí
só tá dando certo. Só tá dando certo. Também quero te dizer que o Bruninho, o Pagode do Bruninho, foram os nossos convidados semana passada, e o Júnior e o Krigor também estiveram aqui. Sim, a gente Eles viu. também são família, são cunhados, enfim, foi muito legal. E que realmente eles têm um olhar, o Júnior e o Krigor, pro carnaval em si, e o Bruninho, claro, pro pagode, né? E é muito importante a gente ter essa rede de apoio também, né? A gente sabe que aqui em Pelotas é muito difícil ter essa valorização dos músicos, né? E o Bruno é uma pessoa que valoriza muito as mulheres, né? Que tá sempre trazendo projetos que enalteçam essas pessoas, essas mulheres que não são vistas muitas das vezes, né? E ele é um cara que sempre nos apoiou desde o início, apoiou muito a Anne também. E a gente é muito grato a ele por isso. Tanto que semana passada ele comentou, mas agora eu quero ouvir o teu lado, né? Porque o Bruninho criou aí, como ele disse, eu sou um homem e quis olhar para um universo feminino. O primeiro não deu muito certo, mas que no mês de outubro ele reuniu algumas cantoras. Na pandemia saiu uma live só com mulheres e tu foi uma das convidadas, Anne, é isso? Eu conheci ele nessa minha busca por começar realmente meu trabalho solo. E aí, na nossa primeira conversa, ele já falou que tinha ele foi pra tocar, na realidade. Sim. Eu tive um ensaio de uma possível banda, e aí uma das pessoas que estavam nos ajudando disse, vou levar um cavaco. E aí ele foi, e a gente, de início, assim, já bateu a conexão, ele já começou a falar, olha, eu já tive, na realidade ele já tinha tido essas lives, né, que foram na pandemia, se eu não me engano, é isso. E aí ele me mostrou e disse assim, que tava pensando em fazer de novo. Ele teve aquele ano que ele não fez, depois da pandemia, e tava pensando em voltar. A partir daí a gente seguiu conversando, ele seguiu me ajudando, aquele projeto de banda acabou que não aconteceu, e ele seguiu me ajudando também. E aí ele sempre... E eu também passei, eu vi, e eu sempre fiquei falando, por que tu não faz de novo? Aí mudou o ano, ele não fez naquele ano que a gente... No finalzinho do ano que a gente se conheceu, ele não fez. E aí, no ano seguinte, ele ainda seguia ali me auxiliando, e sempre eu falando disso, e ele dizendo, esse ano eu acho que eu vou buscar isso de volta, que era um projeto excelente, assim, uma iniciativa... ele é um ser humano ímpar, né? Uma pessoa que tem esse olhar realmente, e ajuda todo mundo. Muitas mulheres, eu conheci muitas mulheres através disso, e eu vi todas elas falando, olha, ele me deu tanta oportunidade, ele me ajudou muito, assim, então é possível, dá pra ver que ele é realmente essa pessoa... assim, que faz sem olhar quem, né? Exatamente, acho que tu falasse tudo, assim, ele faz olhando para um universo que não era o dele, e que deu muito certo. O nome do projeto é Outubro Delas, tá lá no Instagram da Anne, do Pagode do Bruninho também. Conheço, tem várias cantoras aqui, e a Anne tá lá também, certamente, e essas próximas edições vão acontecer também. E o Denner tava comigo também, eu disse assim, olha, tem como cada um ia cantar 2, 3 músicas, e eu disse assim, olha... A gente tá começando aí, tem como dar uma oportunidade? Porque ele, na realidade, já tinha uma banda ali. E ele mesmo falou, leva o Denner. Vou te encaixar. Porque geralmente ou a cantora, ela tocava. Tá. Ou ela tocava com viola da banda que já tinha ali, né? E ele disse, não, leva o Denner não, que vai dar bom. E ele foi comigo, e foi a primeira vez que a gente tocou em público, não foi? Foi. Que estreia aí, já estrearam super, super bem, assim, né? Foi muito bom. Então acompanhe, esse é mais um dos projetos que a Anne e o Denner participaram, tanto que a gente ainda não falou, obviamente, o gênero, mas já deu pra perceber que tem muito pagode e um sertanejo aí, que vamos dizer assim, é o carro-chefe de vocês. Mas a Anne tem um pouquinho de forró, tem um pouquinho de MPB também, que ela falou. E essa mistura de gêneros, assim, o que mais te traz pra hoje, assim? O que tu pegou de referência desses outros gêneros que tu consegue botar na tua voz e também no violão aí do Denner? Olha, eu particularmente eu sou uma amante da MPB. Também foi uma coisa que a minha mãe, de tanto insistir, desde muito novinha, Chico Buarque, Djavan, sempre colocando ali, eu teimava, eu não gosto. E com o passar dos anos eu vou tentar ouvir essa música aqui, fui ouvindo uma, fui ouvindo outra, e não teve jeito, né?
Sou apaixonada pela MPB e o forró por conta das raízes dos meus pais, né? Também não posso deixar de falar no meu pai, que sempre deu aquele apoio. A minha mãe, obviamente, um incentivo maior por conta da música também tá no sangue dela, mas o meu pai sempre esteve ali com a gente. Hoje ele vai em tudo, todos os nossos shows, ele tá junto e ele é fundamental, ele também não deixa faltar nada. E eu gosto de falar que se meu pai conversar por 2 minutos, mesmo que seja com um desconhecido, ele vai conseguir arrumar uma forma de falar de mim, de falar do orgulho que ele tem por mim. É demais, assim. E aí depois toquei forró. E hoje, eu sempre gostei muito de cantar sertanejo. Eu não ouvia muito, mas eu sempre gostei eu ouvia mais o MPB, mas o sertanejo eu sempre gostei muito, muito, muito de cantar. O pagode não tava muito na minha vida até eu iniciar no carnaval. E quando eu comecei no carnaval, aí sim. Aí eu conheci o samba, eu comecei a ficar mais imersa nesse meio. E foi o que me deu essa bagagem, assim. Eu conheci muita gente, eu vi o que o pessoal estava ouvindo, eu fui em diversos pontos aqui da cidade e vi o que o pessoal estava escutando, né? Pra te entrar no mercado, tu tem que saber o que o pessoal gosta de ouvir, né? Verdade. E aí eu vou fazer uma mescla de tudo que eu tenho. Eu não gosto de deixar meu MPB de lado, eu sempre digo, Dene, pega e coloca essa daqui. E o pagode, o Dene gosta muito de pagode também. E o pessoal aqui em Pelotas, né? Aqui o pagode é com certeza um dos estilos que mais é buscado, que mais é ouvido. E o sertanejo também, sertanejo tá nos tops aí do país também. E eu gosto sempre, o voz e violão já é uma mistura, né? O pessoal gosta muito desse repertório mais eclético. Então a gente busca sempre colocar um pouco de cada coisa, né? Eu gosto de colocar o que eu gosto de cantar e muitas coisas do que o pessoal gosta de ouvir. Às vezes a gente não canta só o que a gente gosta, né? O artista não pode cantar só o que gosta, né? Sim, sim. Então a gente gosta de... Lógico que quando a gente toca pagode é só pagode. Quando o pessoal pede, eu quero uma formação banda, pagode, aí a gente vai, mas ainda tento colocar uma pitadinha de MPB, eu digo aí, e aí tô sempre assim tentando fazer essa mistura. Essa mistura boa. E tu, Denner, como é que tem outros gêneros, mas que o teu forte é o pagode? Tu consegue colocar o que a Anne pede aí no teu violão? Por incrível que pareça, o pagode ele entrou há pouco tempo, na verdade. Então, eu tô gostando muito do pagode, assim, chega a ser chato às vezes, coloca um pagode ali, põe, né? Mas lógico que a gente tem que entender o mercado também, entender o que se pede. E a gente tem essa parceria muito boa, a gente consegue combinar as músicas, consegue entrar em um acordo muito bom. Mas eu sempre fui do rock também, escutava rock, escutava MPB também, e a Anne veio junto para agregar gêneros, agregar cultura musical. Muitas coisas que eu não escutava ela trouxe e eu aprendi a gostar também. Então a gente tá levando dessa forma, dessa maneira. Mais uma coisa que vocês se complementam, né? Um ensina o outro, né? De alguma forma. Tô curiosa para escutar então o segundo som que a gente vai curtir aqui no Vozes da Zona Sul, e na volta vamos falar sobre esse projeto, o acústico, que realmente lá no Instagram, tá muito bacana, e a gente vai falar sobre isso, mas é depois do intervalo, não saia daí. Uma ligação fria com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou o solteiro que atende. Depois que o suor seca no chão, é fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse a culpada do que cê faz com sua namorada. Como se ele tivesse alguém. Mas diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela, da cama cê não tira eu.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. Jogando erro contra erro. O seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. E uma ligação com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou o solteiro que atende. Depois que eu sou a seca no chão, é fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse a culpada do que cê faz com sua namorada. Como se ele tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro. O seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. Jogando eu contra erro. O seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. P do pecado. Esse é o Vozes da Zona Sul. Você está na Pelotense, na 99.5 FM, também no YouTube. Não esqueça que a gente está em imagens em A Hora do Sul TV, Rádio Pelotense. Sexta-feira de carnaval, estou recebendo a Anne Vitória e o Denner Cauã com muita música, com muito pagode, MPB, enfim, essa é uma mistura boa na música, mas também no papo. E que quem segue a Anne lá no Instagram, inclusive é o primeiro post que aparece ali, que é o Acústico Session. Os dois fazem voz e violão, então e tem muitos artistas também que usam, né? Porque voz e violão, querendo ou não, é um mini acústico. Como é que é esse formato e como é que vocês de fato tiveram essa ideia aí? Porque é algo que o pessoal gosta bastante, né? Seja numa festa particular ou num barzinho como você, que vocês tocam bastante. Então, como a ideia ia ser iniciar em barzinhos, iniciar essa música ao vivo nesses bares, restaurantes. Então a ideia ia ser vender o nosso voz e violão. Por que não fazer só um acústico de voz e violão? Ia ser mais simples também. Eu também eu tinha uma certa urgência, porque eu já tinha tentado muita coisa. E sempre aquela coisa de... eu tenho muita vontade, né? A música, eu tenho a educação física, mas a música é realmente... hoje eu digo que é o que eu quero pra minha vida. Então, eu quero muito dar esse... Acho que eu tenho que retribuir todo o esforço, todo o apoio que meus pais me deram. Então, eu sempre tive essa urgência, essa coisa. Quando eu comecei com o Denner, eu já tava assim, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que lançar e aí vamos fazer o voz e violão. Então, vamos fazer um acústico, voz e violão. Daí a gente se juntou, pensou em arranjos, o Denner montou uns arranjos, a gente se juntou para pensar nas músicas e arrumamos. Eu já tinha feito, quando eu era muito pequena, junto com a Ju, eu conheci o Lufema, e aí a gente foi lá no estúdio dele, eu pensei, vamos lá. E aí a gente fez essas 3 músicas, né? Uma mistura de pagode com sertanejo, né? Pensamos em músicas que o pessoal ia gostar de ouvir, puxamos uma mais atual e pegamos um sertanejo mais que o pessoal gostava, mas que já tinha alguns anos aí. E é isso, assim, foi pensando nisso, o acústico. O nome eu fiquei pensando sessão, porque a gente tem a ideia de fazer mais alguns, né? Então sessão 1, sessão 2, né? E acústico, né, por conta disso.
E acho que ficou bem legal, a gente gosta muito, a ideia é expandir isso, né? A ideia também é fazer uma coisa autoral mais pra frente, né? O que tem muita vontade de... o Dena também canta, então eu tenho essa vontade de no próximo colocar o Dena fazendo ali o backing, né? Quem sabe... Não como ela, mas... Não, mas olha, eu não entendo muito de música, mas eu sei que a importância da segunda voz do bem é super importante, então vai ensaiando, ensaiando. Mas esse foi um projeto inicial, um pontapé inicial, né? A gente pensou em trazer algo simples, algo que a gente pudesse iniciar mesmo, de fato, algo mais planejado. E, como ela disse, a gente pretende continuar com esse projeto, expandir ele, profissionalizar cada vez mais. Então, é isso. Foi bem simples, mas acho que o que a gente buscava era isso, né? O pessoal olhar, hoje em dia a gente também segue no nosso material, tem ali o Linktree, e a gente tá ali o vídeo, tem fotos, e tem algumas coisas que eu já fiz e tem o que a gente vem fazendo, né? E aí, é isso. O pessoal olhar e gostar e dizer, não, vou colocar vocês aqui. A ideia era essa, o pessoal que os contratantes gostarem, né, a gente mostrar o que a gente faz e, tipo, definir, nós somos músicos, nós estamos aqui, né, e realmente deixar claro que a gente quer entrar no mercado com o nosso voz e violão, né, porque até então a gente postava alguns vídeos soltos, assim, alguns reels, como se fosse, tipo, um hobby mesmo. E não, ali o Acústica Session a gente definiu que tá aí, né? E tá dando muito certo, graças a Deus. E buscar cada vez mais melhorar a qualidade, né? Sim, com certeza. Porque o público, ele merece uma entrega adequada, que a gente possa entregar o melhor da gente, né? Então, é isso que a gente tá buscando, que a gente tá almejando aí. Onde foi gravado o Acústico Session? O Acústico Session foi lá no Container. A gente não tinha muita ideia, assim, foi bem... vamos pegar o que... A gente foi analisando algumas coisas que o pessoal já tinha feito, né? Eu conversei com muitas pessoas, e o Alex é uma pessoa que me ajudou bastante também, o Alex Morales. Ele é esposo de uma professora minha, a Lu, e ele também me ajudou em algumas coisas, e ele disse assim, olha, o nosso tem algumas coisas que a gente fez que foi feito por um iPhone, e eu pensava que a gente ia ter que arrumar uma câmera, contratar um profissional, e no momento a gente precisava de uma coisa mais simples, né? Porque a ideia ia ser apenas daquele início para futuramente fazer algo mais planejado, e aí ele me disse, não, faz o Bruninho me dizendo assim, não, faz voz e violão e faz algo simples. E a gente investiu no estúdio, né, a voz e o violão, e depois a parte de filmagem, a gente foi lá no Contânia, minha cunhada me ajudou, minha cunhada foi lá e filmou, nós mesmos editamos o vídeo, né. Que legal. E se juntamos um dia na faculdade, passamos uma tarde toda, assim, depois não tinha aula, a gente ficou a tarde toda editando. E lançamos aí, a gente fez uns marketing, assim, antes, a gente postou algumas coisinhas, soltamos uns pedacinhos, e o pessoal gostou, o pessoal levou realmente como se fosse uma coisa, a gente achou que o pessoal fosse achar algo simples, assim, mas o pessoal nos parabenizou. Comprou a ideia, né? Sim. Produção. Eu pensei, vamos postar como se a gente estivesse realmente fazendo algo bem planejado, bem elaborado. E além do que tinha sido, né? Porque foi uma coisa bem simples, a gente sempre achou uma coisa simples. E vamos tratar como se fosse algo realmente... Estamos fazendo uma coisa séria. E o pessoal olhou e se engajou, né? E a gente teve bastante convites depois disso. Que legal. Então deu certo e a gente quer levar isso cada vez mais. Vai voar, com certeza. Quem tá na live, inclusive no nosso YouTube, tá vendo um pedacinho da gravação, que é um cenário bem colorido, então dá todo um toque também na produção. Bom, isso é uma dos planos da caminhada, mas eu preciso perguntar das músicas autorais. Vocês têm planos, de fato, de gravar esses sons num estúdio, lançar um EP, ou somente na voz e violão do barzinho? Quais são, assim, a meta de vocês a partir de agora? Porque já tá caminhando bem bacana. Com certeza. A gente está amadurecendo essa ideia, mas é algo que a gente sempre conversou, e ter algo autoral é muito importante para a carreira, né? Então, eu sempre gostei de compor, ela sempre me apoiou muito nas minhas composições, e a gente pretende sim trazer essas músicas
lançar todas elas, né, e fazer com que isso se torne um trabalho nosso, um trabalho contínuo. E com banda, né? A nossa ideia, porque as músicas dele, ele pensa muito em... Não só no violão, né? Eu também já fico imaginando... Ele também toca contrabaixo, então ele tem essa bagagem e a gente fica imaginando que requer mesmo uma banda, uma coisa maior. Então isso é uma carta que a gente tem na manga. As músicas dele, eu vejo muito potencial, né? E é isso, a gente quer trabalhar nisso daí. E já estão trabalhando, imagino que o pessoal, os colegas de vocês também, né, apoiam, estão acompanhando desde o início, querendo ou não, essa caminhada. E então, se você está nos assistindo, nos ouvindo, onde é que o pessoal pode encontrar vocês, tanto na rede social quanto em apresentações, e se pode contratar, enfim, agora é hora de vender o peixe aqui na Pelotense. Então, a gente está lá no Insta, como a Carol já disse, @AneVitória, Ane com 2 N's, @Denão, né? Lá a gente posta a nossa agenda de shows. A gente hoje ia ter mas aí acabou que foi cancelado por conta das questões climáticas, né? Mas a gente está organizando aí a agenda do mês que vem já. E o pessoal pode nos chamar ali no meu Linktree, tem o link do Insta também e tem o nosso contato. Então o pessoal pode entrar ali no link da bio e a partir dali nos chama lá, pode chamar no direct também. A gente usa mais o Insta, né, para fazer esse contato. E é isso, assim, a gente tá aberto, a gente faz shows em, como eu falei, formato de banda também, banda pagode. A gente faz isso, não deixa de lado. E o voz e violão também, né? Quem quiser aqui num evento particular, em um barzinho, em um restaurante, a gente já tem algumas coisas aí. Quem quiser assistir, né? Tá lá no nosso feed. Tem o nosso Acústico Session, que a gente gosta sempre de divulgar. Tá bem legal. Umas 3 faixas com aquela mescla do sertanejo e do pagode. Então acho que o pessoal vai gostar. E ele tem nos rendido bastante coisa, então é mais ou menos aquilo que a gente faz. A gente tem essa mescla, então o pessoal que gostar disso, que gostar, a gente gosta de puxar diversos estilos, né, para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, né. Às vezes o pessoal tá ali mais quietinho, e aí escuta uma música quando a gente tá tocando, e aí olha, já se empolga, eles elogiam. Então a gente gosta disso, né, não focar em um estilo só no nosso voz e violão. Então acho que é isso que o pessoal nos elogia bastante também, né? Ele diz muito bom o repertório de vocês, ele tem bastante coisa, é bem eclético. Então é isso, quem gosta disso, quiser acompanhar nosso trabalho, segue lá, @AneVitória, @Denão, que a gente vai estar por aí fazendo bastante coisa nesse 2026. Então é isso. Sensacional. Queres falar alguma coisa? Denão, agora vai te chamar pelo teu @. Agradecer pelo convite, tá, Carol? A gente tá um pouco nervoso também, mas foi ótimo, foi muito bom. Acredito que faz parte do processo. E agradecer o espaço aqui e dizer que nós estamos à disposição aí para quem quiser nos contratar no Instagram, com tatuagem, entrar em contato com a gente. E estamos aí na caminhada. Na caminhada que só tá seguindo. Ainda tem formatura, tem ainda mais um caminho na faculdade, sim, mas na música certamente não vai parar, só vai continuar. Com certeza. Ane Vitória, Denner Cauã, muito obrigada. Obrigado. Voltem Obrigada sempre. Pelo convite. Vamos demais. Certamente curtir, porque o programa também tem muito esse estilo, né? Vozes da Zona Sul, então é voz e violão, e é o que a gente tá apreciando hoje nessa sexta-feira de carnaval. E claro que a gente vai encerrar com mais um som por aqui e até a próxima sexta-feira. Tchau! Olhando nossas fotos no passado, o perigo estava lado a lado. Eu não vi. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Eu não vi. E estou aqui sem saber o que falar. Na minha vida
vida você já estava fora do radar. Longe de mim vai piorar. Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu. O que você perdeu. Não viu, baby, você não viu o que você perdeu. O que você perdeu. Olhando nossas fotos no passado, o perigo estava lado a lado. Eu não vi. E eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Eu não vi. E estou aqui sem saber o que falar. Na minha vida você já estava fora do radar. Longe de mim vai piorar. Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu. O que você perdeu. Não viu, baby, você não viu o que você perdeu. O que você perdeu. Não viu, baby, você não viu o que